você tem o seguinte. Essa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui, daí, presta atenção no que eu vou fazer, ó. Essa sequência aqui, ó, N2 menos 5N mais 6, essa sequência, ela está definida para todo N maior que é igual a zero. Mas quando eu pegar o seu inverso multiplicativo, vai ser que sequência? Vai ser a sequência 1 sobre N2 menos 5N mais 6, e é óbvio que aqui o N tem que ser maior ou igual a 3. Por quê? Porque essa sequência aqui, ó, o x2 é 0 e o x3 é 0 e pronto. Ela só é 0 no x2 e no x3. Quem é o x0? É 6. Ó, x0. Ó, quem é o x0 dessa sequência? Quem é? 6. Quem é o x1? 1 menos 5 menos 4, 2. Né? Quem é o x2? 0. Quem é o x3? 0. E para quê? O 3 é o maior inteiro para o qual o termo é 0. Então, entendeu daí? Você só pode fazer o inverso multiplicativo de uma sequência se esse conjunto for finito. Ou desculpe, é n maior ou igual a 4, exatamente. N maior que ou igual a 4, que é exatamente o m mais 1. Tá? Porque quem é esse conjunto aqui para essa sequência que eu quero calcular inverso multiplicativo? Quem é? É o 2 e o 3. Para essa sequência aqui, para essa sequência, quais são os elementos desse conjunto? Onde é que o xn é 0? No n igual a 2 e no n igual a 3. Quem é o máximo aqui? 3. Então o K1 é o n mais 1 é 4. Exatamente. Isso aí, você tem toda a razão. Estava errado. Entendeu? Tá? E aí tem uma proposição, e atentem para essa proposição, para essa definição aqui, relativa a esta proposição, é o seguinte: se o L é o limite da sequência xn, se o L é o limite da sequência xn, e o L é diferente de 0, então o 1 sobre L é o limite de 1 sobre xn. Aí você pode perguntar, mas professor, eu só posso fazer o inverso multiplicativo nessa situação. Se o conjunto, né? Se o conjunto de índices para os quais os elementos da sequência é 0 for um conjunto finito. Eu só posso fazer inverso multiplicativo? Mas nesse caso, esse conjunto é finito. Se o L é o limite de uma sequência e L é diferente de 0, a sequência é nula, ela é igual a 0, no máximo numa quantidade finita de termos. Ela se anula, a sequência se anula, no máximo numa quantidade finita de termos. Sabe por quê? Proposição anterior. Proposição anterior já é enunciada aqui, porém não demonstrada. Olha aqui, ó. Admita que o L, está aqui o 0, admita que o L é positivo. Admita que o L é positivo. Então está aqui o L sobre 2. O L sobre 2 é positivo. Como o L é o limite da sequência e o L é maior do que o L sobre 2,
existe um N0 pertencente ao NK. K é o primeiro termo é o primeiro índice da sequência. A sequência xn, n maior ou igual a K. Então existe um N0 pertencente ao NK, tal que o xn é maior do que L sobre 2, qualquer que seja o N maior ou igual a N0. Olha, gente, proposição anterior diz, se L é o limite de xn e L é diferente de zero, e L é positivo, vamos fazer a hipótese, existe um N0 em NK, tal que vale essa desigualdade aqui, qualquer que seja o N maior que N0. Como L sobre 2 também é positivo, significa o quê? O xn é diferente de zero do N0 em diante. Do N0 em diante, do índice N0 em diante, o elemento xn da sequência é diferente de zero. Então, se ela é nula em alguns termos, ela é nula no máximo numa quantidade finita de termos. Então faz sentido fazer menção ao inverso multiplicativo nessa hipótese. Entendido? Então está perfeito aqui o enunciado, porque existe o inverso multiplicativo, porque esse conjunto aqui é finito. Entendido aí? Pronto. Então, isso é uma propriedade operatória do limite. Então, tá aí. Se o L for negativo, você converge a mesma coisa, tá? Porque você trabalha aqui, ó. Zero, L negativo. O L sobre 2 também é negativo. Como L é o limite da sequência, existe o N0, tal que do N0 em diante, todos os elementos da sequência são menores que L sobre 2. E se são menores que L sobre 2, são diferentes de zero. Portanto, do N0 em diante, todo mundo é diferente de zero na sequência. Isto diz o quê? Que a sequência, em sendo nula em alguns termos, é nula numa quantidade finita de termos. Então tem o inverso multiplicativo. Estamos entendidos aí? Pronto. Agora vem a seguinte definição, a última, e a última proposição relativa a isso. Ó, definição. Sejam xn e yn sequências tais que esse conjunto aqui é zero, é finito, é um conjunto finito. Quer dizer, a sequência é diferente de zero, os elementos da sequência são nulos no máximo numa quantidade finita de termos. Isso é da segunda sequência, da sequência yn. Então, nesse caso, você tem o quociente de xn, quer dizer, da sequência xn, por
YN é dado por, né? Ou seja, quem é o quociente dessa sequência por essa é a sequência cujos elementos são da forma xn sobre yn, n maior ou igual a k3, onde m é o maior elemento desse conjunto, tá? E K3 é o maior dos dois números, aqui dois números, é o maior do K1, é o maior entre o K1 e o M mais 1, tá aqui. Porque para eu fazer essa sequência, o YN tem que ser diferente de zero, qualquer que seja o N maior ou igual a K3. E para isso acontecer, para eu ter certeza, o N tem que ser maior que ou igual a M mais 1. Ou seja, o K3 tem que ser maior que ou igual a M mais 1. Mas deve existir o XN. Então o N tem que ser maior ou igual a K1. Isto é, o K3 tem que ser o maior entre esses dois números. Vocês entenderam? Só a definição tem que respeitar isso. Porque definir uma sequência é dar o seu domínio. E o domínio é um conjunto NK. Então, no caso aqui, vai ser o NK3, onde o K3 é isso aqui. Tá? Então, daí, você tem, ó. Daí você tem o seguinte, ó. Você tem essa sequência aqui, ó. Você tem duas sequências. Você tem a sequência n menos 1, n maior que ou igual a 0. E tem a sequência, vamos dizer a sequência, ó, n2 menos 4, menos 9, n maior que ou igual a 0. Então, quando você tem as duas sequências, tá? Então, quem é o quociente das duas? É a sequência cujos elementos são n menos 1 sobre n2 menos 9, e aí o n tem que ser maior ou igual a 4. Porque essa sequência é zero no terceiro termo, ela é nula. Essa sequência aqui de baixo, ela é nula no terceiro termo, não é? Tá? E só aí. Então o m é 3, m mais 1 é 4. Mas quando eu faço o quociente, isso aqui tem que ser maior ou igual a 4 e maior ou igual a 0. Tem que ser maior ou igual a 4. Entendido? Tá aí. E aí vale a seguinte proposição. Fazendo a mesma observação que se faz para esta proposição aqui. Propriedade operatória, que diz o seguinte. Se o L é o limite de xn, com n tendendo a mais infinito. O m é o limite da sequência yn, com n tendendo a mais infinito. E o m é diferente de zero, então o L sobre m é o limite do quociente das sequências. É o limite de xn sobre yn. Vai entendendo a mais infinito. Entendido aí? Tá? Então você tem isso aí. Tá certo? Tá bom? Então, propriedades operatórias de sequências. O limite da soma de sequências é a soma dos limites. O limite do produto de sequências é o produto dos limites. E o limite do quociente de sequências é o quociente dos limites. Tendo também que o limite de uma constante vezes uma sequência
é a constante vezes o limite da sequência. Tá? Então você tem todos esses resultados. Essas são as chamadas propriedades operatórias do limite. Pode usar. Tá? Não vou demonstrar nenhuma, vou mais fazer as observações porque que vale, né? Lembrando, se uma sequência tem limite diferente de zero, ela é nula no máximo numa quantidade finita de termos. Aí faz sentido o seu inverso multiplicativo. E aí, você com um trabalhinho, você demonstra isso aqui. Tá? Isso aqui são proposições. Próximo assunto. Deixa eu... Então, as propriedades operatórias. Tem uma proposição muito interessante, que é a seguinte. Se uma sequência é crescente e limitada superiormente, eu já dei a definição que é ser limitada superiormente na aula passada, tá? Se uma sequência é crescente e limitada superiormente, ela converge. Tá certo? E aí eu vou colocar alguns elementos aqui, que é o seguinte, definição. Tá? Sejam S um subconjunto de R não vazio e M real. Nós dizemos que M é cota superior de S quando x é menor que ou igual a M, qualquer que seja o x pertencente a S. Ou seja, nós dizemos que M é cota superior de S quando M é maior que ou igual a todos os elementos de S. E nesse caso, nós dizemos que o S é limitado superiormente. Quando é que o S é limitado superiormente? Quando ele tem cota superior. Tá certo? Se um conjunto tem cota superior, você diz que ele é limitado superiormente. Tá certo? Nós dizemos que M é cota inferior de S. Nós dizemos que M é cota inferior de S quando o M é menor que ou igual a x, qualquer que seja o x pertencente a S. Ou seja, quando o M é menor que ou igual a todos os elementos de S. Tá certo? Por exemplo, 6 e 10 são cotas superiores do intervalo, seguinte intervalo, desse intervalo aqui, o intervalo 4, 6. Todos os elementos desse intervalo são menores ou iguais a 6, são menores ou iguais a 10. Tá certo? Por exemplo, 0 e 4 são cotas inferiores do intervalo, desse mesmo intervalo 4, 6. Tá? Agora, definição. Quanto?
Encerra, começa